Olá, turminha da 302, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geografia. Acompanhem comigo a página 312. Influências culturais de diferentes povos. Para conversar, quem são essas pessoas que estão desembarcando do navio? Todas elas parecem ter os mesmos hábitos culturais e falar a mesma língua? No seu lugar de vivência, há pessoas vindas de outro país? Quando olhamos a imagem da página seguinte, podemos concluir que as pessoas que estão desembarcando do navio são de diferentes países. Então, elas não falam a mesma língua, não possuem os mesmos hábitos culturais. E aqui no nosso lugar, no Brasil, há pessoas vindas de outros países, né? Nós temos influência na nossa cultura de países como a África, Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros países, não é mesmo? Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Diversidade cultural do Brasil, a herança de diversos povos. O Brasil é um país de um extenso território e com uma enorme diversidade cultural. O Brasil não é formado por apenas um povo, mas por vários povos que se encontraram e construíram sua cultura, suas tradições e também seus costumes. Os povos indígenas, os portugueses que vieram para o Brasil a partir da colonização que estudamos em história, e os africanos trazidos para trabalhar como escravos no Brasil, eram os grupos principais que formavam a população brasileira até o fim do século XIX e o início do século XX. Mais tarde, vieram para o Brasil também pessoas de várias partes do mundo, como espanhóis, italianos, japoneses, árabes, alemães e outros. Então, pessoal, o povo brasileiro é formado por uma miscigenação. Miscigenação é a mistura de vários povos, ok? Todos esses povos trouxeram diferentes formas de se alimentar, falar, de se vestir, que foram se misturando aos hábitos culturais dos que já viviam aqui. Eles também trouxeram elementos como artes, danças, músicas, religião e crenças, o que resultou em uma diversificação da cultura e dos costumes brasileiros. Pessoal, na página 315, vocês vão ver as seguintes palavras: descendentes, ancestrais e descendência. Vamos ver o que é cada uma. Ancestral é o que é muito antigo ou um familiar do passado. Descendente é aquele que possui uma origem, palavra usada para definir o parentesco entre pessoas ou a origem de uma família. Por exemplo, a minha família é descendente de índios. É só um exemplo, pessoal. Descendência: pessoas que vieram de um mesmo ancestral ou ramo familiar. Se a minha família é descendente de índios, a descendência da minha família
é dos povos indígenas, dos índios. Tudo bem? Vamos continuar. Herança cultural dos africanos negros. Nós vimos nas aulas de história que os povos africanos, principalmente vindos da África, foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Eles vieram nos navios negreiros para trabalhar aqui no Brasil na produção de açúcar, algodão e entre outras atividades. Então, os africanos influenciou a nossa cultura, influenciou a cultura brasileira, porque o negro africano contribuiu para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil e trouxe novas técnicas de trabalho, música, práticas religiosas, formas de se alimentar e também de se vestir. Então, eles se tornaram, junto com os indígenas e os brancos europeus, parte do nosso povo, da nossa cultura. Então, nós podemos ver a influência dos africanos negros na luta, na dança. Um exemplo a ser citado é a capoeira, que além de ser uma dança, é uma luta. Na culinária, a feijoada, por exemplo. Vestimentas, né? Roupas com cores fortes, cores mais vivas, né? A forma também do cabelo, de pentear o cabelo, de manter um penteado, né? As vestimentas para as festas culturais e também na música, como por exemplo o samba. O samba tem grande influência dos negros africanos. Tudo bem? Vamos continuar. Herança cultural dos povos indígenas. Os indígenas foram os primeiros a habitar o nosso continente. No Brasil, há mais de 250 povos indígenas, cada um com sua cultura, tradição e também língua. Nós já vimos isso em outras aulas. Mas isso não significa que hoje os indígenas possuem apenas hábitos indígenas. Eles também foram influenciados por outras culturas, porque eles tiveram contatos com outros povos, que passaram a trocar conhecimentos e experiências com eles. E os indígenas também são importantes na nossa cultura, como por exemplo na culinária, o hábito da pesca, do peixe como alimentação, do milho, do fruto do guaraná, da mandioca, que é o famoso aipim que nós comemos, também no uso das redes para descansar, os artesanatos com argila, palha, penas. Tudo isso é fruto da herança cultural indígena. Além de algumas palavras,
e também ritos, músicas, danças. Vocês podem pesquisar outras curiosidades da herança cultural dos povos indígenas e africanos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós encerramos nossa aula de geografia. Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.